Boa tarde, senhores. Vereador Léo, vereador Tissa, senhor Ricardo, nesse ato representando a Secretaria de Transporte. Boa tarde. Ricardo, eu como presidente da comissão, agradeço já desde de antemão a presença do vereador Léo, vereador Tissa. O vereador Tissa faz parte da comissão, o vereador Léo não, porém, eu costumo convidar todos os vereadores para saber de todas as minhas SEVs, do que está acontecendo, de todo o passo que é dado na SEV. Essa SEV trata de contratos, aditamentos, e hoje eu falo com você em relação a um contrato feito prefeitura e a empresa que está operando o estacionamento rotativo. Eu tenho algumas preocupações. Uma delas é a cópia do contrato para a gente saber quais são os deveres e os direitos que a empresa e que a prefeitura tem em relação ao estacionamento rotatório. E uma outra coisa que me deixou muito mais preocupado foi a questão do veto, que essa casa derrubou o veto, porém, a prefeitura não tinha notificado ainda a CETRANS em relação ao veto. O veto foi publicado no dia 10 de março, porém, segundo informações dos próprios agentes de trânsito, que a prefeitura não tinha comunicado a CETRANS, e a CETRANS não tinha comunicado seus agentes, e assim não tinha comunicado a empresa. E a empresa está fazendo o seu trâmite normal, que é abordar o munícipe ou a pessoa que está visitando o nosso município. A pessoa aborda, notifica, e se ele não regulamentar o veículo, o que está acontecendo, vem o agente de trânsito e está aplicando a multa. Então, a princípio, esses questionamentos, que eu gostaria de ter uma resposta da secretaria, e eu abro a palavra para o vereador Léo, vereador Tissa, também se tiver alguma outra reivindicação, algum outro questionamento. Eu não faço parte da comissão especificamente do Diogo, mas uma vez que essa casa que o vereador apresenta e aqui aprovada, passa a ser de interesse público e, portanto, a gentileza que o Diogo está fazendo de convidar todos os vereadores, eu quero agradecer. Mas eu vim dessa reunião por ter em vista de eu entender que há um certo descaso por parte do seu prefeito, da Secretaria de Transporte, uma vez que o prefeito não está acima da lei e, portanto, não cabe ao seu prefeito fazer lei, quem faz lei é essa casa, e as leis feitas por essa casa é para ser cumprida, gosta ou não gosta do seu prefeito, e evidentemente que abre o direito da prefeitura, do prefeito, ingressar da justiça para discordar de qualquer lei aprovada dessa casa, e o prefeito somente deixa de cumprir quando há uma determinação judicial, que não é o caso até agora. Não é possível que uma lei que foi aprovada no dia 10, no dia 12, quase um mês depois, ainda não tenha sido cumprida. Há uma série de pessoas sendo prejudicadas da cidade. A lei diz que todo munícipe, e eu me sinto legitimidade para falar isso, porque essa é uma lei apresentada pelo vereador Diogo, mas porém tem uma emenda desse vereador que garantiu que qualquer munícipe com placa de São Vicente teria direito a 2 horas e 30 minutos de gratuidade, mais o idoso e o deficiente, e a prefeitura não vem cumprindo, e as pessoas vêm sendo multadas, e mais que isso, às vezes até desrespeitado, porque começa a questionar que existe uma lei, e muitas vezes os agentes, por não ter essa orientação do cumprimento da lei, aplica-se a multa e muitas das vezes cria-se uma guerra aí, porque o munícipe está correto. Se tem uma lei que diz que ele pode parar até 2 horas e 30 minutos, até que a justiça diga que a lei
não deve ser cumprido, a prefeitura não tem essa autonomia, essa competência para descumprir uma lei. Eu acho que essa casa, com todo respeito ao vereador Diogo, mas eu acho que essa casa é uma casa que tem sido omissa, a Câmara tem sido omissa ao não cobrar o cumprimento das leis que são aprovadas aqui. São várias leis que não é aprovada aqui, mas essa de estacionamento é a mais desaforada. Assim, a administração vem fazendo uma queda de braço com o legislativo e acha que não tem que respeitar as leis que são aprovadas aqui. Então, não sei, o seu prefeito foi vereador aqui por 5 mandatos, eu não sei se ele aprendeu que de verdade existe 2 poderes, o poder de executar e o poder de fiscalizar, e o poder de fiscalizar é dessa casa, o poder de propor as leis é dessa casa, goste eu ou não goste eu. E o executivo apenas cabe cumprir. Isso se o prefeito entender que a lei é uma lei ruim, que a lei é uma lei errada, ele tem então que propor a mudança da lei. Ou ele manda um projeto para essa casa pedindo a revogação da lei politicamente, ou ele ingressa da justiça para tentar impedir o cumprimento da lei. O que não dá, vereador Diogo, é para a gente continuar vivendo numa cidade como se não tivesse lei, como se fosse terra de ninguém. Então eu entendo que há que ter medidas mais sérias, medidas judiciais. Eu acho que hoje a comissão deve também propor para o Ministério Público, não só contra o secretário de Transporte por não cumprir a lei, também como o prefeito, que de fato deveria determinar o cumprimento da lei. Eu entendo que a Secretaria de Transporte e o prefeito municipal vem sendo negligente ao não cumprir uma legislação que está em vigor, criando prejuízo para a população, porque você tem direito a essas 2 horas e 30 minutos, a prefeitura não te dá essas 2 horas, então você está sofrendo um prejuízo de uma lei que te beneficia e, além disso, o afronto de não cumprir uma lei aprovada por essa casa por unanimidade. Então eu entendo que cabe medidas judiciais. Esse vereador particularmente entrou já com a representação do Ministério Público. Nós vamos entrar agora, como a gente havia combinado, com uma ação popular, porque, enfim, não dá para a gente continuar convivendo da forma que a cidade está vivendo, numa terra sem lei, numa terra que as pessoas entendem e acham que não tem que cumprir as leis. O seu prefeito não é dono da cidade, ele é administrador da cidade e a ele cabe cumprir as leis. Vereador Tissa. Quero endossar aqui a palavra do Léo, que realmente os estacionamentos dos idosos, ele tirou, entendeu? E que o Léo falou também que ele não podia fazer isso, não é verdade? Então eles tiraram do idoso e quem está fazendo a cobrança dos estacionamentos é uma firma particular e não é o CT que está fazendo isso, não é a Secretaria de Transporte, entendeu? Eu não acho justo ele colocar uma empresa particular para fazer esse trabalho. Eu achava que era o seguinte, deveria a CETRANS passar esses bilhetes para os comércios onde estão os estacionamentos, entendeu? Passava para o comércio e o comércio venderia os estacionamentos. Esse eu acho que era o certo. Ok? Eu fui estacionar meu carro e eu falei com o menino, com o rapaz, né, que estava tirando lá o cartãozinho do estacionamento, eu só analisei e não falei nada. Como agora está aparecendo essa reunião, eu fui convidado, então eu faço questão de frisar esta situação. Ok? Palavra, Ricardo. Deixa eu deixar claro pela CETRANS que todo o procedimento realizado na CETRANS, ele vai em conformidade com a legislação e de que forma seja determinado, né? No tocante ao estacionamento rotativo, houve um procedimento licitatório dando concessão a uma empresa para explorar o estacionamento rotativo no município, né, onde foi vencedora
uma empresa EXP, explora participações e tecnologia, e essa empresa, desde então, vem realizando o serviço. Ocorre por emenda de lei a respeito ao vereador Tissa, no tocante ao idoso, através da emenda foi sancionada pelo senhor prefeito, desde a notificação do senhor prefeito à Secretaria de Transportes, a cobrança do idoso não vem sendo realizada. A empresa já foi notificada da não cobrança do idoso para o estacionamento rotativo. Então, desde então, a partir dessa notificação, a cobrança não vem sendo feita. Deixando claro que o idoso ele tem a vaga certa para estacionar. Então, a cobrança ele só não é realizada aquele idoso que estaciona na vaga determinada do idoso. De acordo com o CTB, 5% das vagas de estacionamento rotativo são destinadas ao idoso, 2% para o deficiente. Então, tanto o idoso quanto o deficiente não é cobrado no município. Isso foi uma emenda que foi feita, o prefeito sancionou. Em relação à questão que o vereador citou das placas de São Vicente, nós estamos aguardando um posicionamento oficial sobre a posição da CETRANS no cumprimento da lei, dando a isenção por 2 horas e 30 minutos para o município de São Vicente. Então, volto a dizer, a CETRANS, dentro das suas atividades, fazemos o cumprimento conforme determina e que seja determinado o cumprimento. Tudo bem? Não vou aqui polemizar com o Ricardo, porque eu entendo que quem está descumprindo a legislação é o seu prefeito municipal. A emenda, o projeto do seu prefeito não mencionava nem sequer idoso e deficiente. A emenda que proporcionou tanto o idoso quanto o deficiente e quanto às placas de São Vicente, a autoria desse vereador, numa emenda no projeto de lei do vereador Diogo. E, da minha opinião, não cabe a CETRAN, nem o seu prefeito municipal, interpretar a lei. Cabe cumprir a lei. E, evidentemente, que a CETRAN e o seu prefeito, com a instituição prefeitura, tem direito, evidentemente, de derrubar da justiça a lei. A lei foi criada por essa casa, uma vez que ela virou lei, uma vez que ela foi sancionada. Não sei se você acompanhou o trâmite, porque é feitio do seu prefeito fazer isso. Essa casa aprovou o projeto de lei, foi para o seu prefeito vetou a lei voltou para essa casa, a casa derrubou o veto do seu prefeito, mandou para o seu prefeito sancionar a lei, ele se recusou a sancionar a lei orgânica determina que, desse caso, quando o prefeito se recusa a assinar o veto, a sancionar a lei, ele tem 48 horas para fazer isso. Quando ele não faz, volta para essa casa e o presidente da Câmara é quem tem a competência legal de publicar. Uma vez que o presidente da Câmara publicou no Diário Oficial, passou a ser lei. E lei não se discute, lei cumpre, né? Se discute da justiça. E a justiça é quem tem o poder legal de dizer a lei é legal ou a lei é ilegal. Uma vez que a prefeitura tem o aval da justiça para efetuar as cobranças de qualquer carro com qualquer placa, essa casa não mais nada pode fazer, porque existe uma decisão judicial para ser cumprida, goste eu ou não goste eu. É a mesma coisa. Aquilo que a justiça decide pode ser contestada, mas tem que ser cumprida. Nada te impede de contestar em outra instância, mas tem que cumprir a partir do momento que a justiça determinar. Há uma lei em vigor, a prefeitura não pode simplesmente sentar em cima da lei, ela tem que colocar em prática e a prefeitura tem que contestar a lei da justiça, que ela não fez até agora e, portanto, ela está lesando o contribuinte, quando o contribuinte tem direito por uma lei a 2 horas e 30 minutos, e assim a prefeitura não, como é que eu posso dizer, não regulamenta a lei, o contribuinte está sendo penalizado. Mais que isso, tem uma porção de contribuintes sendo multado
por uma coisa que ele não deve, porque não foi ele que fez a lei e não foi ele que descumpriu a lei. Tem uma lei dessa casa dizendo que qualquer munícipe que tenha a placa de São Vicente tem direito a 2 horas e 30 minutos de gratuidade. Ponto. Se não há contestação judicial, cabe à prefeitura notificar a empresa a cumprir a lei. Então, de verdade, está sendo negligente a prefeitura, está sendo negligente a empresa que não está cumprindo a lei do município. E se a prefeitura tem coragem, tivesse coragem, em vez dela contratar uma empresa de Brasília, ela tem que criar a companhia. Cria uma companhia municipal de trânsito, e aí sim passa a ter uma companhia para efetuar as cobranças. Enfim, dentro da legalidade. Agora, que você não pode é assim, não cumpre a lei, penaliza o munícipe e fica por isso mesmo, como se fosse terra de ninguém. Essa casa demonstra uma incompetência, porque o Poder Executivo não cumpre uma lei feita pelo Legislativo, porque aí não é mais a figura do vereador Diogo, do vereador Léo. Uma vez que a lei foi aprovada nessa casa, ela é uma lei aprovada pelo conjunto da casa. Passa a ser uma lei que deve vigorar e ser cumprida do município. Eu gostando ou eu não gostando, né? E de verdade, assim, o seu prefeito não está deixando de cumprir uma lei do vereador Diogo ou do vereador Léo. O seu prefeito não está cumprindo uma lei feita pelo Legislativo Vicentino, que é o órgão fiscalizador de acordo com a Constituição. Ou seja, se essa casa não tem força para fazer a lei ser cumprida, para que existe essa casa de lei? Para que se faz lei aqui se ela não é para ser cumprida? Com todo o respeito que eu tenho, e eu separo a minha posição não é com as pessoas que estão trabalhando aí no estacionamento, que trabalham para vender o cartão, são funcionários. Não é você que está aqui falando em nome da CETRAN, porque a decisão é do prefeito, e se o prefeito assim determinar, mesmo que você seja contrário, você iria cumprir a determinação do seu prefeito, né? Porque ele é o chefe maior da cidade, ele quem tem a caneta, né? Então, eu entendo que a omissão é do chefe do executivo, que não está determinando, que se o prefeito fazer aqui um decreto, ou se o prefeito regulamentar dizendo que a partir da data tal, placa do São Vicente não paga, a lei entra em vigor imediatamente. É que o seu prefeito, talvez por outros interesses, que eu não sei qual, ele não se manifestou até agora com a vontade de cumprir a lei. Continua agindo como se fosse coronel. Ele que fala, né, que as pessoas, ele que fala de tanto coronelismo, né, e de verdade eu não sei, né, esse jeito autoritário que ele tem de governar, como se ele fosse coronel, dono da cidade, e como se todo mundo sentado dessa casa fosse submisso a ele. Eu não sou submisso a ele. Eu tenho um mandato popular dado pelo povo até 31 de dezembro, e, portanto, o meu mandato será respeitado, goste do seu prefeito ou não goste, e a gente vai interpelar da justiça toda hora que for necessário para fazer as coisas, pelo menos ser cumprida no mínimo aqui da lei que não vem sendo cumprida. Eu entendo que a posição da secretaria é equivocada e a posição do seu prefeito é maldosa, a não respeitar o posicionamento dessa casa. É uma lei, não é mais assim, eu acho, era uma lei. A lei foi sancionada, e se foi sancionada, ela é uma lei a ser cumprida pelo prefeito e por todos os órgãos da prefeitura. Ricardo, só para esclarecer melhor, isso aqui pode ficar comigo, essa cópia? Pode. E então quer dizer que a prefeitura não notificou a CETRANS ainda? Não. Não? Não. Sobre o cumprimento da lei dando gratuidade 2 horas e 30 minutos, não. Ele deve ter notificado a questão do idoso. Não, a do idoso ele já até sancionou. Não, mas ela faz parte do mesmo pacote da lei. Não, ele separou, ele mandou aqui para essa casa de leis um pacote, mandou separar da questão do idoso. Ele mandou depois, quando ele vetou tudo, ele vetou 100%. Depois ele, para consertar, ele mandou um do idoso, né? Mas quando foi aprovado aqui, foi aprovado com as emendas. Portanto, a lei passa a fazer parte da mesma peça. Isso. Então, a prefeitura não notificou ainda a CETRANS em relação
Ao cumprimento das 2h30, não. Entendi. É porque esse é o grande X da questão. Não tem nem como a gente cobrar da empresa, porque até então, supostamente, ela também não foi notificada. Eu acho que cabe uma ação contra a prefeitura e contra a empresa. E pedindo a determinação para que a Secretaria de Transporte também cumpra a lei. Sim. Agora, a partir dessas informações, nós fecharemos aí a conclusão em relação à SEV e, por minha parte, eu vou fazer, como a gente tinha dito, encaminhar também ao Ministério Público. Pelo descumprimento da lei, uma lei essa não é do vereador A, B ou C, e sim é uma lei do Poder Legislativo de São Vicente, que não está sendo cumprida. Eu agradeço desde já, Ricardo, a sua participação, o vereador Léo, o vereador Tissa. Eu, por minha parte, estou encerrado.